Graça e paz, meu amado. Que Deus abençoe seu sábado e te dê um ótimo final de semana. Que o Espírito Santo ilumine seu rosto e te guarde nesse sábado que nós estamos aqui unidos com a presença do nosso Deus Todo-Poderoso para que venha uma palavra de Deus para a sua vida. Porque a nossa preocupação aqui não é, o canal não é para ganhar dinheiro, não é para divulgar política, não é justamente para defamar ou brigar com alguém, mas é um meio de que várias pessoas entendam o Evangelho de Deus. Isso é que Deus quer. Porque no tempo dos profetas, se existisse telefone, se existisse internet, se existisse verdadeiramente o WhatsApp, né, o Google, com certeza eles também iam usar justamente para pegar mais números de gente. Então, meu amado, jamais vou pedir R$ 1 seu, jamais vou aceitar também, porque toda a glória, toda a honra tem que ser dada a só um, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Ele que é o merecedor de toda a glória, de toda a honra. Se você tem que pagar algo, paga a Ele, a Deus, com a sua obediência, porque é isso que Ele quer. Vamos falar disso hoje, porque a graça de Deus nada mais é do que você entender a palavra de Deus e obedecer. Muitos estão entrando dentro das igrejas e falam: eu aceito o Senhor, mas não é você que aceita Ele, é Cristo que te aceita. Quando você levanta sua mão e confessa o Senhor, você está confessando que eu aceito o seu estatuto, eu aceito o seu mandamento, eu aceito seguir os seus caminhos, eu vou entrar por ele, vou pegar a minha cruz, negar-se a si mesmo. É isso que você está falando. Porque não adianta nada você chegar dentro de um templo religioso e você levantar a mão: eu aceito Jesus, mas o seu coração mesmo está longe de Deus. Você agiu pela emoção. Então, meu amado, a Bíblia fala mais de 1100 vezes da palavra obediência. Obediência Ele quer da nossa vida. Obediência foi o que sempre Ele buscou, desde a antiguidade. Desde quando Ele criou o primeiro homem e a primeira mulher, que foi no Jardim do Éden. Tu lembra que Ele falou: não comerá, come de todas as árvores, mas não come só apenas de uma árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o homem desobedeceu, e por isso ele perdeu a vida eterna que ele tinha. Por isso que ele perdeu. O pecado entrou no mundo por ali e foi lançado fora do Jardim do Éden, fora da vida eterna, onde ele já vivia ali milhões de anos do lado de Deus. Então, ele foi feito no mundo espiritual de Deus. Ele não nasceu para morrer, mas encontrou com a morte através do pecado. É isso que a desobediência faz. Então, a obediência é o que vai nos trazer a vitória da nossa vida. Nós vamos ver que Deus, quando Ele chama Noé, Deus fala com Noé, Deus não obriga Noé. Noé só obedeceu. Aquilo que Noé tinha que fazer, ele fez. Então, era obediência que Deus queria de Noé. Nós vamos ver que quando Deus chama Abraão, Abraão também, ele faz só o quê? Obedece. Quando ele obedece, ele vai para a terra que o Senhor chamou ele e ali ele fica. Então, a obediência, ela vem desde a antiguidade até agora. Deus, ele sempre viu o homem, e isso é a graça de Deus. Se a gente olhar no livro de Gálatas, no capítulo 3, capítulo 4, você vai entender aonde foi dada a graça de Deus, onde foi revelada a graça de Deus, que é lá em Abraão, até mesmo em Atos também vai falar sobre isso. Então, quando o apóstolo Pedro ele faz a sua narrativa, ele descreve isso, que o gentio, né, que Abraão era um gentio, Abraão era um caldeu. Abraão nasceu da terra dos caldeus. A Israel ele veio da mudança de nome justamente de Jacó. Porque quando mudou o nome de Jacó, veio Israel. Então, ali, Abraão, quando foi chamado, Abraão era um gentio. Abraão era a promessa de Deus nas nossas vidas.
Então, todos os filhos de Abraão eram gentios. Porque os judeus só vão vir depois da saída do Egito. Porque eram hebreus, depois passou a ser judeus. Aí dividiram as 12 tribos de Israel. Então, o que Deus ele sempre quer, que é a graça de Deus no mundo, que nós temos que olhar para isso, a graça de Deus é a gente ouvir a voz de Deus. É o Criador falando com a sua criatura. Por isso que ele fala que se vós ouvir a minha palavra, eu estarei em vós. Porque se você ouvir a palavra de Deus, como João diz, que ele era o verbo, e o verbo se fez carne e andou no nosso meio, você vai ter verdadeiramente obediência. Porque você vai ouvir, vai entender e vai obedecer. Deus não quer ninguém religioso dentro da igreja. Vou para lá segunda, terça, quarta, quinta, sexta. Não. Deus quer uma pessoa que ouve a voz dele. Só isso. Porque o povo, ele se deleita tanto com os seus afazeres, com a sua casa, com aquilo que tem no mundo, porque a Bíblia fala que quem quiser ser amigo do mundo se constitui inimigo de Deus, porque o mundo te afasta de Deus. Então o que Deus quer é que nós praticamos e seja obediente. Por isso que quando Jesus ele foi tentado no deserto, ele venceu o quê? Através da obediência. Porque você não é filho de Deus, transforma essa pedra em pão, mas nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, da boca de Deus vem a palavra da vida eterna. Por isso que a palavra ela é uma espada. Uma espada que dissipa o quê? As potestades e principados. Então, meu amado, o que Deus quer da nossa vida hoje, e vamos viver isso, que é obediência. Obediência é não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honrar teu pai e tua mãe, que o seu dia se prolongue na face da terra, guardar o sábado dentro dos 10 mandamentos, estava para que eles lembrassem que eles fossem servos do Egito, e eles não fizessem a mesma coisa, escravizava o povo, botando ele para trabalhar todos os dias. Foi isso que Jesus mostrou, fazer o bem, tirar um dia para você cuidar da sua esposa, cuidar do seu filho, cuidar da sua parentela, cuidar daqueles que te amam, para você tirar um dia e não viver só para o trabalho, não viver só naquilo dali. Não, isso é guardar, porque descansou. Jesus, ele fala que meu pai trabalha até o dia de hoje. Descansar dele que ele olhou e viu tudo perfeito. E quando ele viu tudo perfeito, ele criou o homem justamente para que dominasse a terra, para que ele tivesse, para que ele fosse o administrador da terra. Então nós somos o administrador da nossa vida. Então, vai ter uma balança. Ou você vai pesar mais a desobediência, ou vai pesar mais a obediência. Então essa balança tem que ser pesada sempre a obediência, não a desobediência. Porque é assim na justiça do Brasil. Você pode ver que tem uma mulher cega, mas o nosso Deus ele não é cego. Mas mesmo assim, você vai ser julgado segundo a sua obra. Então, meu amado, é melhor ser obediente. Porque aquilo que você plantar, você colhe. Aquilo que você faz nesse mundo, você vai colher. Então não minta, não traia, não rouba, não mata. Porque da mesma forma que Jesus falou a Pedro, Pedro, guarda a sua espada, porque com quem com ferro fere, com ferro será ferido. Então não podemos pagar o mal com o mal, temos que pagar o mal sempre com o bem. Então, meu irmão, obediência quero, e não sacrifício. Guarda isso no seu coração no dia de hoje, e que Deus abençoe sua vida e te dê a paz. Que o Espírito Santo ilumine seu rosto. E a única coisa que Ele quer, obediência. Fica na paz.